Boa noite, pessoal. Daremos início agora a mais um dia do Expressão Católica, das palestras da Expressão Católica. E hoje a gente tem a honra de receber um egresso nosso do curso de Biomedicina, que é o Bruno Nascimento da Silva. O Bruno ele é graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário Católico de Quixadá. Ele é especialista em saúde pública e da família pela Faculdade do Maciço do Baturité. Também especialista em gestão e saúde pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Mestre e doutorando em microbiologia médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC. Pesquisador do Centro Especializado de Micologia Médica, atuando na área de doenças infecciosas e parasitárias, desenvolvendo estudos sobre o efeito dos antibióticos em biofilmes fúngicos e pesquisa de campo sobre infecções fúngicas em pacientes oncológicos. Bruno, seja bem-vindo ao nosso evento. Os alunos vão interagir com você, e aí você vê com eles se é melhor que as perguntas sejam feitas ao final do evento, ou se você prefere ir respondendo as perguntas no decorrer da palestra, tá? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu posso começar a compartilhar a tela, Mário? Pode sim, fica à vontade. Então, Mário, como quando eu estou compartilhando a tela eu não consigo ter acesso ao chat, então eu prefiro que eu fale, né, e eu deixo um tempo para os posteriores questionamentos. Tá ótimo. Então você faz sua palestra e ao final a gente faz as perguntas. Tá bem. Você consegue ver a minha tela, Mário? Todos estão conseguindo ver a tela? Sim. Consigo ver. Então, pessoal, boa noite a todos, certo? Como a professora Mariana já me apresentou, me chamo Bruno Nascimento, sou egresso da casa, da instituição, me formei no curso de Biomedicina no ano de 2018, tá? E até lá, e desde então, eu tenho seguido essa jornada, essa carreira acadêmica e também pesquisa, tá? Como ela muito bem me apresentou, eu tenho as minhas duas especializações, né? Há 2 meses concluí o meu mestrado em microbiologia e hoje estou cursando doutorado também em microbiologia médica, tá? Então, de antemão, gostaria de primeiramente parabenizar o evento, Expressão Católica, e também agradecer pelo convite em nome da professora Mariana, né, que também foi minha coordenadora, minha professora, e é uma pessoa que eu tenho total admiração e respeito, tá? Então, é com grande prazer que hoje eu venho conversar um pouco sobre vocês, né, debater um pouco sobre esse tema que eu acho de grande relevância, né, levando em consideração que muitas coisas que eu irei debater hoje, nem todo mundo tem conhecimento, nem todo mundo poderia estar interligando os antibióticos, né, o uso de antibióticos com a microbiota do trato gastrointestinal, a proliferação de bactérias e fungos, e é o que nós vamos debater, certo? E também irei aproveitar essa palestra para mostrar, resumidamente, um pouco do que eu elaborei durante os meus 2 anos de mestrado, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre o efeito do uso abusivo de antibióticos na microbiota humana e intestinal. Então, começando a falar um pouco sobre antibióticos, né? Então, quando eu falo antibióticos, eu estou generalizando, certo? Eu estou falando de todos os fármacos, tá? Então, de forma geral, os antibióticos, eles são divididos em antibacterianos, antifúngicos, antiparasitários e antivirais, certo? Então, falando um pouco sobre os antibacterianos. A principal função dos antibacterianos, né, é a eliminação bacteriana, dependendo do caso, né, no momento do uso, que obviamente é tudo que vai ser orientado pelo médico, ele vai prescrever, né, ele vai receitar o melhor antibiótico, né, falando melhor, o melhor antibacteriano para aquele caso específico do paciente, certo? De forma geral, os mecanismos de ação dos antibacterianos, eles podem ser bactericida ou bacteriostático, onde ele vai apenas, né, controlar o crescimento bacteriano ou erradicar de forma geral esse crescimento bacteriano. E também é dividido em classes, certo? Na nossa coluna aqui da direita, nós podemos ver o exemplo de alguns antibacterianos, tá?
das classes dos antibacterianos, desculpe. Onde nós temos os aminoglicosídeos, os carbapenens, cefalosporinas, fluoroquinolonas, glicopeptídeos, macrolídeos, penicilinas, polipeptídeos, rifampicinas, dentre outros, certo? Então, como eu falei, no momento em que o paciente estiver sendo infectado por uma bactéria, ou o médico suspeitar dessa possível infecção, ele vai avaliar, né, qual classe de medicamentos serve melhor para aquele caso, tá? Levando em consideração também que quem já fez a disciplina de microbiologia sabe muito bem que as bactérias, elas são divididas em gram-positivas, gram-negativas e ainda, né, nós temos as micobactérias, certo? Então, precisa-se se avaliar muito bem antes de fazer a administração de qualquer antibacteriano. Então, o uso de antibióticos no hospedeiro, ele pode sim causar alguns danos, como qualquer outro medicamento que a gente sabe que pode causar, certo? Então, no paciente, no indivíduo, os principais danos que nós sabemos que se podem causar após o uso de medicamentos são os efeitos hepáticos e os efeitos renais, certo? Onde no fígado, esse medicamento ele vai ser metabolizado e nos rins, através do processo de filtração, né, ele vai ser excretado através da urina. Então, o uso exacerbado, o uso indiscriminado ou uma superdosagem desses antibacterianos podem causar danos tanto para o fígado quanto para os rins, certo? E isso é o que nós sabemos basicamente, tá? Então, dentre os antibacterianos, eu gostaria de destacar principalmente os antibacterianos da classe dos beta-lactâmicos, certo? A exemplo, nós temos o cefepime, o imipenem, o meropenem e a amoxicilina, que eu creio que todo mundo aqui já fez uso de amoxicilina uma vez na vida, e aposto também que muitas vezes já fizeram uso de amoxicilina sem a prescrição médica, tá? Só porque tinham em casa, achavam que estava com infecçãozinha bacteriana e utilizaram a amoxicilina, né? A garganta, um canto de unha, certo? E o glicopeptídeo vancomicina, certo? Que a gente vai falar bem mais detalhado daqui a pouco, a seguir, sobre a vancomicina, certo? Dentre os antifúngicos, basicamente, eles também seguem a mesma coisa dos antibacterianos, obviamente que agora para os fungos, certo? Então, eles visam a eliminação fúngica, existe um tipo de antifúngico para cada caso, eles são, sim, divididos em classes, também possuem mecanismos de ação fungicida e fungistático, certo? E aqui eu trouxe uma lista, né, com os principais antifúngicos ou antimicóticos, certo? Dependendo de como a pessoa queira chamar, utilizados na clínica médica, certo? Levando em consideração que alguns são de uso sistêmico, outros são de uso local, tá? Então, assim como eu falei dos antibacterianos, vai depender de qual é a situação que aquele paciente se encontra, né? E, obviamente, que vai ser necessário toda uma anamnese realizada pela equipe médica. E também chegamos aos antiparasitários, né? Nos antiparasitários, nós temos os antihelmínticos, como benzimidazol, né? E temos outros, né? Que, com certeza, alguma vez na vida, nós já tomamos esses medicamentos para tratar as nossas vermes, né? Chamados popularmente assim, como o mebendazol, albendazol, certo? E outros antiparasitários também, que, a depender do caso, eles podem ser utilizados na clínica médica. Agora, falando um pouco sobre microbiota, certo? Falamos um pouco sobre os antibióticos, né? Vimos que podem ser antibacterianos, antifúngicos, antiparasitários. E agora falando um pouco sobre microbiota, né? Então, o que é microbiota? Certo? Então, todo mundo, acho que já deve ter ouvido falar nesse termo microbiota. Outros, com certeza, devem ter ouvido falar em flora intestinal, certo? Só que, ao meu ver, né, eu, particularmente, gosto de me referir à microbiota do que à flora, certo? Microbiota oral, microbiota intestinal, certo? Então, a microbiota, gente, nada mais é do que uma grande população de micro-organismos, certo?
sejam bactérias, sejam fungos, parasitas, vírus, enfim, que vivem no nosso corpo. Sim, eles vivem no nosso corpo, na nossa pele, no nosso trato gastrointestinal, no nosso trato respiratório, certo? E, diferentemente do que muita gente pensa, o fato desses micro-organismos eles viverem na nossa microbiota, né, na maioria das vezes, eles não vão estar nos causando doença, certo? Por que não? Porque a principal função dos micro-organismos que fazem parte da microbiota é totalmente o contrário de nos causar doença, e sim nos proteger contra patógenos invasores, tá? Por isso que a gente diz que existem micro-organismos que são comensais e micro-organismos que são patogênicos, certo? Então, esses micro-organismos que nós chamamos de micro-organismos comensais são esses que fazem parte, que vivem na nossa microbiota. E os micro-organismos patogênicos são aqueles que vêm do meio ambiente e aderem à nossa pele, entram através de um pequeno corte, entram através das nossas vias respiratórias e nos causam doença, ou, pasmem, ou pode ser também que esses mesmos micro-organismos que vivem em forma comensal, que estão lá tranquilos, estão lá vivendo em harmonia, pode ser que esses mesmos micro-organismos eles passem de um estado comensal para o estado patogênico. Como? Então, existem vários fatores que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, a maioria da população de micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota são bactérias e arquibactérias, certo? Que vão colonizar a grande parte da microbiota de hospedeiros rígidos, ou seja, de hospedeiros saudáveis, sem causar nenhuma doença, certo? Que foi o que eu já falei para vocês. Então, nós podemos ressaltar, né, hoje eu quero frisar, na microbiota do trato gastrointestinal, certo? Do humano e também do animal, frisando principalmente o ser humano. O do animal eu vou falar um pouquinho mais na frente, de experimentos que foram realizados com animais, que daqui a pouquinho a gente vai entender, tá? Então, grande parte dos micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal, eles vivem lá de forma comensal e impedem que outros micro-organismos venham colonizar de forma patogênica, nos causando algum tipo de infecção, certo? Então, essa é a principal função dos micro-organismos que vivem na nossa microbiota, do nosso trato gastrointestinal, ou seja, do nosso intestino. Então, frisando o intestino, como eu já falei com vocês, o intestino humano, gente, ele contém cerca de 100 trilhões de bactérias e arquibactérias, certo? Ou seja, é muita gente, é uma galera imensa, certo? Então, vocês imaginem 100 trilhões de bactérias vivendo dentro de vocês, tá? Mas não se assustem que, como eu já falei, elas estão protegendo vocês, elas não estão causando doença, certo? E acredita-se que cada ser humano possui na sua microbiota intestinal cerca de 150 a 400 espécies diferentes de micro-organismos, certo? Quando nós pegamos lá do geral e começamos a ser bem mais específicos, tá? Então, dentre essas diversas espécies, a maioria pertencem aos seguintes filos: bacterióides, firmicutes, acinobactéria e proteobactéria, tá? Então, vamos ver, né, de forma geral, nos principais sítios anatômicos do nosso corpo, primeiramente, as bactérias que fazem parte da nossa microbiota, certo? Então, falando primeiramente de bactérias.
No nosso trato gastrointestinal, quem é aquela galera que está lá nos dando aquela força? São os lactobacilos, o Bifidobacterium, Clostridium, Escherichia, Klebsiella, Proteus e Enterococcus, certo? Então, lembrando que esses que eu estou falando são os gêneros bacterianos, tá? Podendo ainda habitar diversas espécies a depender do gênero, tá? Então, relembrando a nossa microbiologia, nós podemos ter um gênero com mais de uma espécie, certo? Na pele, nós temos o Acinetobacter, o Corynebacterium, a Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus e Streptococcus, né? Dentre eles, o mais conhecido é o Staphylococcus, né? Das bactérias que fazem parte da nossa pele. No trato respiratório superior, nós temos as bactérias do gênero Staphylococcus, Streptococcus e Haemophilus, certo? E no trato urogenital, ganhando, né, assim, disparado, Escherichia coli, né, Klebsiella, Proteus e o gênero Lactobacillus, certo? Falando agora dos fungos que fazem parte da microbiota. Os principais gêneros fúngicos que fazem parte da microbiota do nosso trato gastrointestinal. Os fungos do gênero Cladosporium, Penicillium, Mucor, Candida, Aspergillus, Fusarium, Cryptococcus e os fungos do gênero Trichosporum. Na pele, nós temos a Malacésia, Trichosporum e Cândida. No trato respiratório superior, nós temos os fungos do gênero Cândida, Aspergillus, Fusarium, Cladosporium e Trichosporum. E no trato urogenital, a Cândida. Então, a Cândida está na maioria dos nossos sítios anatômicos, né? Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar nesse fungo, pelo menos uma vez na vida, mesmo que não saiba o que é, já deve ter ouvido falar em Cândida, Candidíase, certo? Então, pessoal, tanto as bactérias quanto os fungos, eles possuem diversos fatores de virulência, né? O que são esses fatores de virulência? Né? O que são fatores de virulência? São, digamos assim, são um arsenal que esses micro-organismos usam para burlar as defesas do hospedeiro, causando uma maior infecção, digamos assim, certo? Então, dentre esses principais fatores de virulência, nós temos a formação dos biofilmes, tá? Então, o estudo com os biofilmes bacterianos vem de muito tempo, certo? E, atualmente, o que tem se estudado muito são a formação dos biofilmes fúngicos, certo? Então, estima-se que pelo menos 80% a 90% dos micro-organismos, eles vivem em forma de biofilme na natureza, certo? E os biofilmes, né, a definição de biofilmes nada mais é do que uma comunidade microbiana, certo? A depender de ser fungo ou bactéria, estou falando de forma geral. Os biofilmes são comunidades bacterianas formados por milhares de colônias de micro-organismos, certo? A principal característica dos biofilmes é que essas microcolônias, ela está envolta por uma matriz extracelular polimérica, que é composto por proteínas, lipídios, fosfolipídios, material genético, certo? E essa forma de aglomeração em biofilme, né, permite que tanto as bactérias quanto os fungos, eles tenham uma maior tolerância, né, aos antimicrobianos que são utilizados na clínica médica. Então, muitas vezes você está com uma infecção, um colega seu, um parente seu está internado, o médico já diagnosticou que ele está com infecção bacteriana, por exemplo, aí o médico faz o tratamento com o antibacteriano e não surge efeito, né? Muitas vezes porque aqueles micro-organismos, eles já se aglomeraram em forma de biofilme, né? E devido a essa capacidade deles estarem aglomerados e principalmente envoltos por essa matriz extracelular polimérica, eles adquirem
uma maior tolerância, né, uma maior resistência. Então, os biofilmes fúngicos, eles são uma grande preocupação a nível de saúde pública, certo? Então, só recapitulando, né, só frisando nessa questão dos biofilmes, certo? E agora, voltando a falar um pouco sobre a microbiota humana e animal, tá? Então, tanto a microbiota do ser humano quanto a microbiota dos animais, ela é capaz de realizar um comando que muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas não tinham conhecimento que era uma das principais funções da microbiota intestinal, certo? Que é regular o comando, né, muitos comandos do nosso sistema nervoso central, tá? Bruno, mas como assim? Como é que o meu intestino, ele regula funções lá do cérebro, certo? Então, pasmem, ele regula sim, tá? Da mesma forma que quem já fez anatomia e fisiologia sabe que o nosso cérebro, ele é capaz por comandar todas as nossas ações, certo? Então, cada lobo do cérebro é responsável por uma ação, tá? Isso, quem já pagou a disciplina de anatomia e fisiologia tem conhecimento disso, certo? Sendo mais específico, a microbiota intestinal humana e animal, ela também tem total controle de emoções cerebrais, tá? Então, essas informações que eu estou trazendo para vocês foram informações tiradas da literatura, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver experimentos reais, realizados, que corroboram e comprovam esses dados bibliográficos, tá? Como também a outra, digamos que é a função primária do intestino, né, que é atuar no processo de digestão, né, no processo de ingestão nutricional. E, levando em consideração esses fatores, qualquer tipo de alteração que venha a ocorrer na microbiota desse sítio anatômico, ela pode, sim, repercutir no comportamento do indivíduo, certo? Como assim? Então, se aquela microbiota ela foi lesada, se houver algum dano, aquele paciente ele pode ter uma alteração no seu comportamento, certo? E vamos agora buscar, né? Então, existem diversas situações em que a microbiota do intestino ela pode se estressar, digamos assim, né? Que ela pode ser lesada, tá? Ela pode ser afetada. Dentre essas situações, nós temos a utilização de altas taxas de doses dos antibióticos, tá? Então, como nós sabemos, vamos voltar lá para a farmacologia, né, bem rapidamente, básico. Quando nós ingerimos um medicamento por via oral, ele precisa passar pelo meu estômago, né, aí tem metabolização do fígado e etc. Então, se eu estou fazendo uso de forma errada desse antibiótico, se eu estou tomando altas doses desse antibiótico, ou se eu estou usando ele sem qualquer orientação ou prescrição médica, ele pode me causar não só danos generalizados, sistêmicos, mas também danos a nível de intestino, porque, a depender da dose, ela pode causar irritação na nossa microbiota. E se ela causa irritação na nossa microbiota, ela vai estar irritando quem está presente naquela microbiota, tá? Quem mora lá. Então, digamos assim, se chega um carro de som muito alto, né? Um exemplo bem supérfluo. Se chega um carro de som muito alto e ele quer fazer barulho para um bar que está à direita daquela cidade, certo? Ou seja, aí nós temos os antibióticos que querem agir, por exemplo, para matar uma bactéria que está no sangue, certo? Então, o principal objetivo daquele carro de som que quer fazer som para aquele bar, porque está tendo uma festa, é fazer o som para aquele bar que está tendo uma festa. Mas o dono do som esqueceu que tem gente que mora na cidade, esqueceu que tem gente vizinho. Então, ao mesmo tempo, ele pode estar irritando os vizinhos da cidade, certo? Então,
Podemos pegar essa comparação também. Então, da mesma forma que nós usamos os antibióticos, muitas vezes sem prescrição, porque nós estamos com uma crise de garganta, porque nós estamos com uma unha inflamada, um plano de unha, nós esquecemos que existem micro-organismos que vivem na nossa microbiota, como, por exemplo, a do trato gastrointestinal, que podem se irritar com esse uso frequente, esse uso indiscriminado, esse uso prolongado, certo? Então, muitas vezes a gente quer tratar uma determinada patologia e acaba desenvolvendo outra, certo? Então, a antibiótico terapia prolongada ou esse uso indiscriminado dos antibióticos, eles podem predispor os indivíduos a serem acometidos por algum tipo de infecção, seja ela bacteriana ou seja ela fúngica, certo? Como? Então, vamos pensar. Eu estou com uma crise de garganta, certo? E eu deduzi que essa minha crise de garganta, ela é bacteriana. Estou com uma crise de garganta, foi uma bactéria, eu tenho certeza que foi uma bactéria. Aí eu começo a tomar antibiótico. Quem passou esse antibiótico? Ninguém. Eu tinha guardado em casa, peguei do meu vizinho que me emprestou. O vizinho disse, não, pode usar. Eu usei e serviu para mim. Com certeza vai servir para você também. E aquela pessoa acreditou que a sua infecção ela era bacteriana. Ok. Mas não era, né? Pode ser ou pode não ser, mas vamos supor que não era, tá? Então, ele ficou usando, tomou por 7 dias, ficava tomando de 8 em 8 horas, e aquilo começou a causar uma irritação, né, na microbiota do trato gastrointestinal, porque ele estava tomando, era comprimido, e começou a causar um certo desequilíbrio entre aqueles indivíduos que moravam lá, tanto as bactérias quanto os fungos, certo? Então, uma vez que essas bactérias ou esses fungos, eles estavam lá colonizando a microbiota do trato gastrointestinal de forma comensal, devido a essa irritação e devido a esse desequilíbrio, eles passam do estado comensal, né, que é um estado protetor para o próprio indivíduo, e começam a causar doença, né, mudando para o seu estado patogênico, certo? Com essa alteração, aqueles micro-organismos que estavam localizados, né, que estavam apenas em um local, no caso aqui no meu intestino, eles podem muito bem se disseminar, né, começam a se disseminar, se estressar, a passear pelo meu corpo, ganham a corrente sanguínea, e como eles estão no estado patogênico, eles, né, estão levando em consideração que eles se disseminaram, e agora eles começaram a causar doença, eles podem causar doença não só no meu intestino, mas também em diversos outros órgãos. Intestino, fígado, pâncreas, rins, pulmão, coração e até mesmo o cérebro, tá? Então, como vocês podem ver, um simples erro na posologia de uma medicação, ela pode causar um dano gravíssimo, certo? Levando em consideração também que isso vai depender do estado imunológico daquele paciente, certo? Então, dentre as alterações gastrointestinais ocasionadas pela disbiose, o que é a disbiose? Essa desordem que aconteceu no intestino devido à sua irritação por conta do uso exacerbado dos antibióticos, né? Dentre as principais alterações, nós podemos relatar as doenças inflamatórias que acometem o intestino, neoplasias no colo retal e síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, enfermidades fora do intestino, como a esteatose hepática não alcoólica, certo? E, né, como eu falei, que pode atingir outros órgãos também, e isso, né, que eu falei até agora, foi a nível de intestino, tá? Então, levando em consideração que essas alterações, elas também podem atingir outros órgãos, nós temos manifestações que acometem o trato respiratório, como alergias, asma brônquica, certo? Podendo evoluir para desordens psiquiátricas, como a depressão, certo?
Então, aqui nós temos dois exemplos de acometimentos extra-intestino, né? Fora do intestino, que é o trato respiratório e o nosso sistema nervoso, tá? Então, aqui nessa figura, ela mostra, é uma figura que eu gosto bastante, quando eu vou falar sobre esse tema, que ela mostra o que é que o tratamento indevido, né? O que é que o uso exacerbado dos antibióticos, eles podem fazer com uma determinada população. Vejamos. Então, aqui na imagem de cima, nós temos uma população microbiana antes do tratamento com antibiótico, né? Como vocês podem ver. Tudo ok. Depois do tratamento com antibióticos, né? Aqui a gente pode falar, depois do uso exacerbado de certos antibióticos, começa a haver uma alteração na estrutura daquela população, certo? Como vocês podem ver. Através dessa alteração na estrutura, essas bactérias, esses micro-organismos, né, sendo bem mais gerais, eles começam a adquirir genes de resistência, tá? Então, eles ficam bem mais resistentes a esses antibióticos, certo? Que é o que a gente sabe que se acontece muito também com a questão da automedicação, a resistência antibacteriana, a resistência bacteriana. Há um aumento da mobilização de elementos genéticos, certo? Ainda ligado a essa parte da resistência. E, por fim, há uma certa disponibilidade para intrusão de nicho, ou seja, aquele local ele fica mais propício a certas alterações, certo? É um ambiente que ele fica mais suscetível a ser acometido por alguma infecção. Então, até agora, nós vimos afirmações bibliográficas, certo? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês alguns estudos realizados, né? Aqui eu tenho 2 estudos recentes e um não tão recente, certo? Então, esses autores, no ano de 2018, eles fizeram um estudo com camundongos, certo? Eles pegaram esses camundongos e expuseram esses camundongos a altas doses de antimicrobianos, e eles notaram que após uma alta exposição, obviamente que eles tinham um grupo controle, que era aquele grupo que não tinha sido exposto ao antibiótico, eles notaram que aqueles camundongos que receberam as altas taxas dos antibióticos, eles tiveram índices de inflamação, né, bem notórios comparados ao grupo controle, e desordens exacerbadas na sua microbiota, onde muitos desses camundongos, eles desenvolveram colite pseudomembranosa, certo? Devido a essa exposição exacerbada. Guida e colaboradores no ano de 2018, também no ano de 2018, né? Ele também realizou estudos com camundongos, certo? Esses autores, eles expuseram esses camundongos a ampicilina, streptomicina e clindamicina. E após essa exposição, eles avaliaram, né? Além do potencial de inflamação na mucosa do trato gastrointestinal, que foi o que esses outros autores também relataram, além disso, ele notou que os camundongos que foram expostos a esses antibióticos, eles mostraram também alterações comportamentais, certo? Então, eles mexeram, eles desregularam também o sistema nervoso central desses camundongos, onde foi notado que esses camundongos, eles perderam a habilidade de controlar o movimento da sua cauda, certo? Então, aqui a gente pode ver, através do estudo com esses animais, como os antibióticos, eles podem interferir na microbiota, né? Aqui são estudos experimentais, validados e publicados. E Maraqui e colaboradores, em 2003, ele fez esse experimento com humanos e mostrou que a doxiciclina e o metronidazol, né, após o uso exacerbado de doxiciclina e metronidazol, houve uma proliferação, né, dos fungos do gênero Cândida no lumen intestinal, no intestino, na orofaringe e na vagina de humanos, né, no caso da vagina, a vagina da mulher.
certo? Então, esses 3 estudos, eles mostram, né, são estudos publicados, estudos experimentais, publicados em revistas de alto impacto, que mostram e comprovam as afirmações bibliográficas que a gente já viu. Então, estudos realizados no laboratório em que eu atuo, certo? Foram estudos agora voltados com fungos, certo? Que foram estudos realizados com beta-lactâmicos e o glicopeptídeo vancomicina, né? São 2 artigos que mostram o alto potencial que esses antibióticos tiveram sobre os fungos do gênero Cândida, e eles mostraram, né, esses 2 estudos, eles mostraram que foram 4 beta-lactâmicos usados, tanto eles como a vancomicina, eles conseguiram aumentar a proliferação de Cândida, né, em diversos aspectos, em diversos testes. Souza, em 2018, ele mostrou que a vancomicina ela possui um efeito estimulatório sobre outro fungo, né, que não era Cândida, que era Trichosporum, e eu, né, ampliei esse estudo para a minha dissertação de mestrado, certo? Agora vamos entender o que é que esses 2 fungos têm em comum, certo? Então, o porquê que, após uma estimulação da vancomicina com Cândida, o porquê que se resolveu estudar ela logo com Trichosporum? Porque, como a gente viu lá no início, os fungos do gênero Trichosporum, eles também fazem parte da microbiota do trato gastrointestinal, assim como Cândida, certo? Então, essa foi uma das justificativas. Então, falando um pouco sobre a vancomicina, ele é um antibacteriano da classe dos glicopeptídeos, tem uma ação bactericida, né? Atua principalmente contra bactérias gram-positivas, é pouco utilizado pela via oral, certo? E mais utilizado pela via sistêmica, só é utilizado em via oral em casos de colite pseudomembranosa por Clostridium difficile, certo? A vancomicina, ela possui efeitos adversos, como a nefrotoxicidade, a ototoxicidade. A vancomicina, ela parou de ser utilizada após o surgimento das penicilinas, certo? Mas na década de 80, após o descobrimento de MRSAs, que são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, a vancomicina ela passou a ser reutilizada na clínica médica, e muitas vezes de forma exacerbada, né? Levando em consideração também que a vancomicina ela possui efeitos teratogênicos, ou seja, possui efeitos sobre o feto. Então, estudos práticos, né, um estudo realizado por Isaac e colaboradores no ano de 2016, ele mostrou danos e mudanças na microbiota após uma exposição exacerbada com a vancomicina. Então, ele mostrou que após a exposição exacerbada com a vancomicina, houveram o aparecimento e o surgimento em comum de bactérias como os enterococos resistentes à vancomicina, ou seja, como são resistentes à vancomicina, eles não puderam ser erradicados, a bactéria Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, e um estudo já realizado esse ano por Liu e colaboradores. Esses estudiosos, eles fizeram um estudo bem interessante, eles simularam um ecossistema parecido com a microbiota do intestino humano, e eles mostraram que após a exposição exacerbada à vancomicina, tanto bactérias como fungos, eles tiveram os genes de resistência ampliados e também surgiu o aparecimento de novos patógenos oportunistas, né? Quando a gente fala de patógeno oportunista, a gente se liga principalmente aos fungos, né? Porque quem já fez microbiologia sabe que fungos é quase o sinônimo de patógeno oportunista, certo? Onde eles se aproveitam principalmente da debilidade do sistema imunológico. E aqui é o artigo publicado, certo? Que mostrou o efeito dos beta-lactâmicos e da vancomicina sobre os fungos do gênero Cândida, certo? Aqui é o artigo publicado e aqui é a tese de doutorado do meu colega de laboratório. Aqui ele mostrou, através dos seus dados, então, essas barras do controle são os grupos que não receberam um antibiótico, certo? E as outras barras que estão em branco e em cinza
são os grupos que receberam o antibiótico, né? Tudo isso vendo a atividade em células planctônicas de Cândida. Então, a gente consegue notar, ó, o aumento da população dessas células, certo? Quando expostas a antibiótico. Aqui, mostrando também a atividade proteolítica, né? Desses mesmos fungos do gênero Cândida, certo? Ó, sempre comparando a barra preta com as outras barras, a gente sempre vê um aumento. Em alguns antibióticos específicos, um aumento mais considerável, certo? E agora falando do fungo que eu estudei no meu mestrado, né? Que é os fungos do gênero Trichosporum. Então, rapidamente falando, os fungos do gênero Trichosporum, eles são leveduras que causam primariamente uma doença, uma tricopatia chamada de piedra branca, né? Então, você começa a se perguntar, o porquê que um fungo que acomete o cabelo, que é que ele está fazendo no intestino, certo? Como é que um fungo que acomete um fio de cabelo, ele pode causar uma fungemia, por exemplo, né? E o comprometimento de diversos órgãos, certo? Então, o meu estudo, ele mostrou que uma antibiótico terapia prolongada, ela promove uma fungemia por esse fungo, certo? Então, atualmente há 51 espécies descritas desse fungo, onde 16 são mais relatadas na clínica médica, certo? Onde existem 2 que são mais isoladas em casos de imunossupressão, ou seja, o paciente está hospitalizado, teve uma queda do sistema imunológico, o médico achou que aquela infecção era bacteriana, utilizou um antibacteriano, mas não era uma bactéria que estava causando aquela infecção, era um fungo, como, por exemplo, Cândida e Trichosporum, certo? E após esse uso errôneo do antibacteriano, esse fungo, ele pode ganhar a corrente sanguínea, né? Ele pode se estressar e ganhar a corrente sanguínea, causando encefalite, comprometimento renal, pneumonia, endocardite, peritonite e otomicoses, certo? Então, um fungo que está lá no meu trato gastrointestinal, de boas, tranquilo, ele pode sim causar quadros sérios. Então, a mortalidade de Trichosporum, após ele ganhar a corrente sanguínea, né, após ele adquirir esse caráter oportunista, ela varia de 80% a 90%. Então, é um fungo inofensivo, entre aspas. Ok. Mas, se ele for exposto a essa condição de estresse, corroborando com a contribuindo com a imunossupressão do hospedeiro, ele pode causar patologias sérias, certo? Então, aqui são alguns dados que eu obtive após os meus experimentos, né? Então, eu fiz experimentos com biofilmes, certo? Lembram que eu falei de biofilmes para vocês? Então, é para vocês entenderem o que eu estou querendo falar agora. Então, eu formei um biofilme desse fungo, né? E eu tive um grupo de biofilme formado sem a adição da vancomicina e tive um grupo de biofilme formado com a adição da vancomicina, que aqui vocês podem muito bem notar. A barra preta é o meu grupo controle, sem a adição da vancomicina. Essa segunda barra é a vancomicina na metade do seu pico plasmático. E essa terceira barra é o grupo que recebeu vancomicina no seu pico plasmático. Então, os meus experimentos, eles foram, eu avaliei a atividade metabólica daquele biofilme, né, que são esses 4 gráficos em diferentes etapas. Então, a atividade metabólica do biofilme, então, aqui, após a exposição à vancomicina, mostrou que haviam células metabolicamente ativas, né, mais células metabolicamente ativas nesse biofilme comparado ao grupo controle. E nesse outro experimento foi com a biomassa daquele biofilme, que mostrou também que, né, sempre comparando a barra preta com as outras barras, nós vemos uma diferença, né, estatística e significativa
da estimulação desse biofilme fúngico após a adição do antibiótico, certo? Aqui foi outro experimento realizado, onde eu fiz contagem de células naquelas placas, certo? Então, eu peguei uma placa com meio de cultura e inoculei essas células desse fungo. Então, aqui no grupo controle, nós temos as células que não receberam um antibiótico, certo? E no grupo que é denominado VAN, é o grupo que recebeu o antibiótico vancomicina. E aqui também nós podemos notar, né, nítido, que houve um aumento na população de células, né, dessas que receberam esse antibiótico, tá, comparado às que não receberam o antibiótico. E melhor do que ver barras e gráficos é vermos imagens, tá? Então, para encerrar aqui, eu mostro para vocês a estrutura dos meus biofilmes, né, através da microscopia eletrônica de varredura. Aqui eu tenho um biofilme onde ele não foi cultivado com vancomicina, e aqui eu tenho um biofilme onde ele foi cultivado com antibiótico, né? Como vocês podem ver, eu tenho um maior aumento, por exemplo, da população como leveduras, né? A gente consegue observar uma maior quantidade de leveduras, certo? E me arrisco a dizer que aqui a matriz ela está assim, um pouco mais robusta desse biofilme, certo? Então, corroborando com aqueles dados in vitro, né, eu tenho as minhas imagens que mostram, né, por A mais B, que os antibióticos, eles podem sim estar interferindo no crescimento fúngico, tá? E aqui, mais especificamente, eu mostrei que a vancomicina, ela pode sim estar estimulando a proliferação e a disseminação fúngica de Tricósporo, assim como o meu colega mostrou com os fungos do gênero Cândida, certo? Então, para encerrarmos, o que tudo isso que eu falei pode significar? Então, pessoal, pode significar que muitas vezes um paciente que você vê, um tio, um amigo, uma pessoa que estava internada no hospital que você conhece, ela chegou com uma infecção e o médico rapidamente ele fez a prescrição e após dias esse paciente morreu, né? Aí você se pergunta, se o médico passou o medicamento, né? O paciente foi atendido no prazo, foi atendido rápido, o porquê que mesmo assim ele morreu, certo? Então, uma dessas explicações, pessoal, pode ser porque muitas vezes na clínica médica, devido também à gravidade da doença, o médico ele não espera, e em muitos casos realmente não tem como esperar, o resultado do crescimento de uma hemocultura, por exemplo, para passar um antibacteriano, um antifúngico, né? Então ele faz a anamnese, de acordo com aquela suspeita, ele já prescreve aquele medicamento. Então, por exemplo, se um paciente ele estivesse com uma infecção disseminada por Cândida ou Tricósporo, né? E o médico ele utilizava a vancomicina, pensando que era uma bactéria gram-positiva. Esses estudos eles provam por A mais B que o paciente ele estaria sendo prejudicado com toda certeza, certo? Porque nós vimos os altos índices de formação de biofilme, de atividades, de maior proliferação de células que esses antibióticos eles têm frente a esses fungos, tá? E o porquê que a gente liga a microbiota lá do trato gastrointestinal? Porque lá, nesses casos, principalmente, né, pode haver uma irritação, uma inflamação, né? Aí todo o meu sistema imunológico ele é ativado, resposta inata, a nossa resposta mais específica, ao recrutamento de macrófagos. Então, tudo isso mexe com o meu sistema imunológico e tudo isso ajuda a estressar mais os micro-organismos que ali habitam, né? Tanto bactérias como os fungos, certo? Então, desde já, né, um dos alertas que ficam após essa nossa conversa de hoje é que muito cuidado, né, com a automedicação, principalmente, né,
antibiótico e antifúngico, não é qualquer tipo de analgésico ou anti-inflamatório que você está tomando, e ele pode sim causar sérios danos na sua microbiota, né? Levando em consideração que a microbiota ela é importantíssima para a manutenção da homeostase do nosso organismo, certo? Então, desde já, né, gostaria de agradecer pela atenção de todos, pela disponibilidade, gostaria de agradecer também, mais uma vez, o convite da faculdade, né, eu fico muito feliz em voltar como egresso após 2 anos, para ministrar uma palestra, né, uma conversa, um evento tão importante, né, que eu sempre participei durante os meus anos de graduação, que é o Expressão Católica. Então, muito obrigado a todos, né, na pessoa da professora Mariana Vidal. A gente que agradece, Bruno, a sua participação com essa excelente e relevante palestra para a gente. Tenho certeza que todo mundo gostou também, assim como eu. Estávamos aqui vidrados assistindo a sua apresentação, muito boa. Pessoal, vocês teriam alguma pergunta para fazer ao Bruno? Esse é o momento das perguntinhas. Então, quem ainda ficou com alguma dúvida, esse é o momento de falar aqui mais uma vez com o nosso palestrante. Não tenham medo, sintam-se à vontade. Não, todo mundo entendeu tudo. Olha aí, Bruno, todo mundo entendeu Olha aí, tudo. que coisa boa, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que é bom, né, Mari? É bom, é sinal que você ministrou tudo muito bem. Então, acho que é isso. A Vitória está aqui colocando o link de frequência, para que vocês não deixem de preencher. Estão agradecendo bastante a sua contribuição, Bruno. Gostaram bastante da palestra. Que bom. Espero que você volte mais vezes, viu? Você é sempre muito bem-vindo. Com certeza. E a gente gosta muito de você, tenho certeza. Você sabe que o que você me pede não é um pedido, né? É uma ordem. Ah, menino. Ah, você fez muito pelo nosso curso durante todo o tempo da graduação, sempre que pode ainda continua ajudando. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço. Mari, me colocar à disposição, precisando, só falar. Obrigado a todos pela atenção. E obrigada, gente, pela participação também. Tá? Um beijo para todo mundo, boa noite, tchau, tchau. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima.